Olá, sejam muito bem-vindos à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise dos direitos fundamentais, artigo 5º da Constituição. Muito bem, vamos falar agora acerca da liberdade de profissão. O artigo 5º, inciso 13, importante para a sua prova da OAB, dispõe acerca da liberdade de profissão no Brasil. O que significa dizer? Significa dizer que no Brasil, qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre. Só que como a gente vem repetindo nas nossas aulas, com relação a todo e qualquer direito fundamental, há uma relatividade desses direitos. Ou seja, nenhum direito fundamental é absoluto. Todo direito fundamental é limitado por outro direito. Isso significa que a Constituição estabelece a liberdade do exercício do trabalho, ofício ou profissão, mas dentro dos limites do regramento dos outros direitos constitucionalmente estabelecidos. Com relação ao inciso 13, em especial, o Constituinte estabeleceu uma norma constitucional de eficácia contida. O que significa dizer? Que com relação à liberdade de profissão, há sim essa liberdade, mas essa liberdade pode ser restringida em âmbito infraconstitucional. Isso porque o próprio artigo 5º, inciso 13, estabelece que é livre a profissão atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, se a lei estabelecer uma limitação, se a lei estabelecer uma restrição, essa limitação, essa restrição, este regramento, falando em sentido mais técnico, é constitucional. Por quê? Porque a própria Constituição admite que a lei venha estabelecer questões específicas regulamentando este direito constitucionalmente previsto. É por essa razão, por exemplo, que para exercer atividade de advocacia é necessário, além do bacharelado em direito, ser aprovado no exame da OAB, exame esse que você está se preparando. Apesar de diversas teses no sentido de que o exame da OAB é inconstitucional, nos termos do artigo 5º, inciso 13, há essa possibilidade do legislador estabelecer limitações e regramento quanto ao exercício de algumas profissões. Profissões que tenham estabelecido em lei essa restrição. No caso da advocacia, do direito especificamente, nós temos essa limitação prevista expressamente em lei. Por isso que o Supremo reiteradamente decide que o exame da OAB é constitucional. Agora, a profissão de jornalista, ela é uma profissão que não tem lei que limite o seu exercício. Por isso que para ser jornalista no Brasil não há necessidade de se formar na faculdade de jornalismo. Então, se a lei não limita, se a lei não estabelece que só pode ser jornalista aquele que for bacharel em jornalismo, a profissão é livre, ou seja, na ausência de regramento específico, há a liberdade nos termos constitucionais. Cuidado com o artigo 5º, 13, ele é norma constitucional de eficácia contida, restringível ou redutível. Vamos falar agora acerca da liberdade de informação. Começando com o inciso 14 da Constituição, que diz que é assegurado a todos o acesso à informação e o resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Muito bem, vamos começar com o inciso 14. O inciso 14 assegura o acesso à informação dentro do território nacional. Isso significa que é um direito do cidadão, do indivíduo, da pessoa, ter acesso, poder conhecer as informações em âmbito interno. Claro que existe limitação, gente, sempre vai existir, porque não existe direito fundamental absoluto, não existe direito absoluto. Todo direito é limitado por outro direito. Então, existem informações sigilosas? Sim, desde que justificado nos moldes do próprio sistema jurídico é possível ter informação sigilosa. Mas, num geral, via de regra, a informação ela é livre. O acesso deve ser garantido a todos. Só que para que essa informação
possa ser amplamente divulgada, àqueles que a divulgam tem que ser resguardado o sigilo inerente ao exercício profissional. O que significa dizer? Que se um jornalista ter que ser obrigado a dar a fonte dele, né, dar literalmente o ouro ou pirata, se lhe dá a fonte de onde veio a informação, sem dúvida nenhuma essa não será mais uma fonte de informação. Então, se ele tiver que contar de onde ele tirou a informação, por óbvio que essa fonte não será mais uma fonte de informação a ele. Então, inerente ao exercício profissional, é resguardado ao jornalista que ele não tenha que divulgar de onde ele obteve aquela informação, quem deu aquela informação. A Constituição assegura, então, o resguardo do sigilo da fonte quando isso for literalmente associado ao exercício de uma profissão. Com relação à liberdade de informação, ainda temos outro dispositivo constitucional, que é o 33, que estabelece: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Então, vamos analisar o 33 em partes. Todos têm direito de receber informações de órgãos públicos, seja interesse particular, específico, personalíssimo, seja algo de interesse coletivo ou geral. Essa informação, ela vai ser prestada no prazo que a lei estabelecer, ou seja, a gente não sabe o prazo. Quem vai estabelecer é o legislador infraconstitucional. Agora, se não for oferecida essa informação como solicitada, diz a Constituição que haverá uma consequência, sob pena, portanto, de responsabilidade daquele que se nega a dar esta informação. Agora, o próprio dispositivo diz: ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou à segurança do Estado. Ou seja, existem informações sigilosas que os órgãos públicos não estão obrigados a fornecer. Qual é o motivo do sigilo que a Constituição protege? Segurança da sociedade ou a própria segurança do Estado. Então, fornecer a informação é mais nocivo ao seio social, ao contexto de sociedade, do que não fornecer. Então, numa ideia de ponderação, numa ideia de proporcionalidade, o Constituinte resguardou o sigilo em casos pontuais e específicos. Ponderamos as situações e aqui prevalece o sigilo como o sigilo que garanta e não atentatório ao interesse social, que garanta, que respeite o interesse social. Muito bem, vamos falar agora da liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção também tem regramento em 2 dispositivos. O primeiro é o inciso 15, que estabelece: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa adentrar no território nacional, sair do território nacional. E quando falamos aqui é no território nacional, não estamos falando fora do território nacional. Então, dentro do território nacional, em tempo de paz, é possível a livre circulação. Agora, cuidado, quando nós falamos de saída e entrada externa, ou seja, o estrangeiro que vem ao território nacional e o nacional que vai ao território estrangeiro, a regra aí, é óbvio, não se aplica, porque o que nós, dentro do texto constitucional, podemos regrar são situações internas dentro do nosso território, onde nós sim exercemos soberania. Portanto, cuidado! A liberdade de locomoção dentro do território nacional é livre em tempo de paz. O que é muito comum? Seu examinador, sabendo que você lê várias vezes a Constituição, muda algumas palavras para tentar te colocar em confusão e você errar a questão. Então, ele troca paz por guerra. Ele coloca é livre a locomoção em tempo de guerra. Não, em tempo de guerra não é livre. Pode haver, sim, a restrição à liberdade de locomoção.
Então, nesses termos, nessa condição de normalidade, condição ordinária, qualquer pessoa pode circular no território nacional, podendo então, nesses termos, entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Outro dispositivo que a gente pode citar ligado à questão é o inciso 61 da Constituição, que estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos militares em que aí há uma regra específica estabelecida em lei. Isso significa que no Brasil só pode prender em duas situações: flagrante delito, e quem pode prender nessa situação é qualquer pessoa, você, eu, qualquer cidadão. Em flagrante, não há restrição constitucional. A restrição, ela exige para qualquer outra situação que não seja flagrante. Se não for prisão em flagrante, quem pode dar a ordem de prisão? E aqui eu tenho um monte de pegadinhas, hein? Cuidado. Quem pode dar a ordem de prisão? Somente o juiz, a autoridade judiciária, o dotado de jurisdição. Somente o juiz pode dar ordem de prisão. Isso significa que delegado pode dar ordem de prisão? Não. Promotor? Não. Qualquer outra autoridade não pode. O promotor, ele pode requerer a prisão. O delegado, ele pode cumprir uma ordem de prisão. Agora, a ordem em si, só quem pode dar é a autoridade judiciária. 2 requisitos. Essa autoridade tem que ser autoridade competente, sob pena da prisão ser ilegal. E, em segundo lugar, essa prisão deve ser fundamentada. E aqui é uma proteção, literalmente, ao indivíduo, né? Para que evite-se prisões de ordem arbitrária ou abusivas. No caso militar, nós temos uma realidade à parte. Então, o regramento militar é estabelecido em legislação própria. Por quê? Porque não é o mesmo aplicado aos civis. E a Constituição autoriza esse regramento em lei específica. Vamos falar agora do próximo dispositivo constitucional. É o artigo 5º, inciso 17, 18, 21 e 20 e 19. Vamos falar de novo, 17, 18, 19 e 21. Vamos falar assim na ordem, é muito melhor. Vamos falar acerca do direito de associação. Muito bem, com relação ao direito de associação, o que diz a Constituição Federal? Diz a Constituição, no primeiro momento, o inciso 17, que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Qual a pegadinha aqui? Você está cansado na hora da prova, está nervoso, está tenso, está pressionado. O exame da OAB causa uma pressão psicológica absurda nos candidatos. Mais do que qualquer outra prova, sem dúvida nenhuma. Então você lê correndo, fala, eu estudei, lê correndo e acaba errando bobagem. Tem que estar tranquilo no dia da prova. Olha um dispositivo aqui que você pode errar no dia, você nem percebe porque errou. Diz a Constituição, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Se ele coloca na hora da prova, seu examinador, um I, ilícitos, a questão está errada. E é um izinho que deixou a questão errada. Então, cuidado, atenção é fundamental no exame. Então, a liberdade de associação para fins lícitos, ela é plena. Então, a liberdade de associação para o tráfico é lícita? Não, não é permitida. Por isso que não está abarcado pelo esse direito constitucional do inciso 17. A Constituição estabelece expressamente que a associação de caráter paramilitar não é permitido. Qual que é a ideia? Não permitir que se forme um exército paralelo que possa se voltar literalmente contra o próprio Estado democrático de direito. Então, nesses termos, a criação de associações é protegida, já que a liberdade de se associar para fins lícitos é permitido. Agora, a criação de associações tem interferência estatal? Depende do que a gente chama de interferência. A Constituição diz que a criação de associações, ela vai se dar na forma da lei. Então, tem algum regramento aqui. A lei estabelece. Agora, cuidado. Para se associar, não pode o Estado exigir autorização. Portanto, criar associação independe de autorização.
O Estado não pode intervir diretamente na associação. A sua interferência se dá no regramento da associação, mas não pontualmente na própria associação constituída. Nesse sentido, as associações podem ser dissolvidas? Podem, por óbvio vontade dos associados, mas de forma compulsória também. Quais são os termos constitucionais? A associação só pode ser compulsoriamente dissolvida, ou seja, os associados não desejam, mas o Estado está intervindo e está literalmente dissolvendo a associação. Então, nessas condições, só pode ser feito por meio de decisão judicial e, no caso de literalmente dissolver, precisa do trânsito em julgado. Então, quem pode, como representante do Estado, dissolver uma associação? O Poder Judiciário, e essa decisão tem que ser uma decisão definitiva, ou seja, transitada em julgado. Agora, vamos supor que a associação vai ser simplesmente suspensa, suas atividades serão suspensas. Precisa de intervenção judicial? Sim. Pode suspender a atividade de associação administrativamente? Não. Precisa de trânsito em julgado para suspender? Não. É aí que está o pulo do gato. Então, a associação pode ser compulsoriamente dissolvida ou ter a sua atividade suspensa. Qual a diferença? Se for compulsoriamente dissolvida, precisa do trânsito em julgado. Se só for suspensa a atividade, ela ainda existe, mas está com pause. Aí precisa de ordem judicial, mas não de trânsito em julgado. Portanto, pode uma atividade de associação ser suspensa por meio de uma decisão liminar. Só decisão judicial, repito. Agora, outro dispositivo ligado é o que diz que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Então, nem se associar ou nem permanecer numa associação, nenhuma lei, nenhuma associação poderá obrigar, porque a Constituição já estabelece que ninguém é obrigado a permanecer ou literalmente a entrar em uma associação. E por fim, as entidades associativas, elas têm legitimidade para representar quem seja associado. Primeiro, essa representação ela pode ocorrer judicial ou extrajudicialmente. Isso sempre cai. A associação pode representar os seus associados? Sim, judicial ou extrajudicialmente. Qual é a condição da Constituição? Que haja expressa autorização nessa representação. O que é isso? Ou colhe uma autorização especial, ou o próprio estatuto da associação já prevê genericamente essa autorização. Então, se não há uma autorização expressa, não é possível que a associação represente os associados. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, curta, compartilhe e convido você para o nosso próximo encontro. Até lá!